Pra quem tá com cabelo pior do que todos os dias, meu Deus! Bom, gente, hoje eu tô aqui pra falar de um livro, mas de um livro bonito pra caramba e que me trouxe muita informação bacana sobre um autor que eu adoro e que eu não sabia tanto assim sobre ele. E eu tô falando do livro Coração Assombrado. Coração Assombrado, a biografia, é a biografia do mestre do terror Stephen King, escrito por Lisa Hoggach. Eu vou mostrar um pouquinho o livro aí pra vocês daqui a pouco. Antes eu vou só dar algumas informações sobre ele, como eu sempre faço. Seguinte, Coração Assombrado tem 320 páginas, sendo que de história mesmo, assim, de biografia, são 272, se eu não me engano. Porque o restante é referência cronológica, referência bibliográfica e várias informações que a Lisa deixou disponível pra gente saber de onde ela tirou tudo, como que tudo aconteceu e pra se aprofundar um pouquinho mais sobre a história do Stephen King. Esse livro já foi lançado pela Dark Side Books em 2013 e agora este é o relançamento que eu até tirei fotinhos e mostrei pra vocês quando ele chegou aqui. Ele chegou com uma capa de chuva amarela maravilhosa e com um pirulito delicioso que eu já mostrei pra vocês. Vou deixar aqui o card pra vocês verem quando eu fiz o unboxing até. E ele foi relançado no aniversário de 70 anos do mestre, que ele completou este ano no mês de setembro. Mais especificamente no dia 21 de setembro. Antes de falar um pouquinho sobre a obra, deem uma olhadinha no livro aí, que o meu já tá um pouco destruído. Começando pela capa, que a minha tá um pouco estragadinha, porque andou muito na bolsa esse livro. A gente tem aqui umas veias, né, umas raízes, e também o marcador da Dark Side, que vem com os livros deles. E aí a gente vai para a caveirinha. E logo em seguida o nome do Stephen King bonitão aqui, conforme todos os livros deles, né? Tem as características do livro, a dedicatória e o sumário com esse coração bonitão. E tem umas orelhas de gato aqui também, mas beleza. E agora começa o livro. E o que eu queria mostrar pra vocês é que o Stephen King não gosta do número 13. Então todas as páginas que tem 13 ou terminam com 13, a soma é 13, são riscadas. Aqui a gente tem as páginas bonitonas vermelhas e também a lombada do livro, que eu achei linda. O fim é bem parecido com o começo, patinhas de gato também ali em cima. E, por fim, a parte de trás aqui bonitona, tanto quanto a capa. E aí, curtiram? Lindão, né? Olha, até reflete aqui. Eu acho um pouco estranho ler biografias de pessoas vivas, mas eu já fiz isso várias vezes, já li de atores brasileiros que ainda estão vivos, né? Então eu compreendo. Mas é um pouco estranho porque o livro não tem fim. Afinal, se a pessoa ainda tá produzindo, se ela ainda tá trabalhando, né? Na verdade, é um livro que fica meio que faltando uma parte. Mas, como o Stephen King tem tanta coisa no currículo dele, faz todo sentido ter uma biografia dele ainda em vida, porque ele já produziu muita coisa e é incrível o quanto esse homem produziu. Pra começar, né, quem não conhece muito Stephen King, eu já tinha lido algumas vezes sobre isso, a gente não imagina que um cara que escreve terror é medroso. E o Stephen King é super medroso, ele tem vários medos, várias paranoias na cabeça dele e ele passa muito disso pros livros dele. E ele teve uma infância difícil, o pai abandonou a família, sabe aquela história típica de filme, vou sair pra comprar um cigarro e nunca mais voltou? É isso que o pai dele fez. Então ele e o irmão foram criados pela mãe, eles foram sempre deixados na casa de familiares, eles estavam sempre mudando de escola, então foi uma infância difícil. E aí, isso se reflete inclusive nos pais que o... Ó, quem chegou aqui, oh meu Deus, ela vai querer brincar com o microfone. Então isso acaba se refletindo nos pais que o Stephen King criou nos livros dele, né? Então a gente sabe que tem vários pais problemáticos nos livros e talvez isso seja ali um reflexo dos fantasmas do passado dele. Então a mãe dele tinha vários empregos, né? Nunca estava em casa, às vezes ele e o irmão ficavam em casas de familiares separados, né? Então foi uma infância bem caótica, assim, mas ele sempre escreveu. Ai, Sofia. Mas ele sempre escreveu e o primeiro dinheirinho que ele ganhou com a escrita foi da própria mãe. Ela pagava 25 cents de dólar pra ele toda vez que ele escrevia uma história. Então ele já tava ganhando dinheiro lá atrás, né? E ele tinha essa noção de que essa era a vocação dele. Mas nem tudo são flores. O cara produziu coisa pra
nessa vida, só que a maior parte das produções dele nos anos 80 foram à base de cocaína. Tipo, ele passava a madrugada acordado pra poder escrever, cheirando, principalmente depois que Carrie a Estranha ganhou a versão em Hollywood, ele passou a frequentar as festas, então ele passou a cheirar muita cocaína. Antes disso, ele já bebia, ele tinha um problema com álcool, então essas duas coisas contribuíram muito, tanto para ele não estar sóbrio, quanto para ele produzir. Ele, inclusive, tem uma parte aqui do livro que fala que ele colocava algodão, geralmente para escrever de madrugada, no nariz, porque sangrava de tanto que ele cheirava, e para não pingar no teclado, ele colocava algodão no nariz para não ficar sangrando. Mas, como a gente sabe, ele é um cara muito... Ele enfrentou tudo isso junto com a esposa dele, a Tabby. Ele tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Os filhos também acabaram escrevendo, né? A gente sabe disso, de Joe Hill e o Owen. E a filha dele foi para um outro lado. E é engraçado ter uma biografia de um cara que odeia que saibam da vida dele. Tipo, ele fala assim, gente, a minha vida não é interessante. Por que vocês querem saber da minha vida? Eu não quero ser o foco de nada. Eu quero que as minhas obras sejam o foco de tudo. Então é engraçado a gente ler uma biografia de um cara que não gosta muito da fama. Ele tem um pouco de preguiça disso tudo. Ele não entende por que as pessoas se interessam tanto por ele e pela vida dele. E os amigos dele falam tal que mesmo com muito dinheiro ele continuou um cara humilde, sabe? Ele tem alguns casos na vida dele de processos, mas que tudo é entendível depois pelos princípios dele. Mas mesmo com a grana que ele tinha, ele continuava andando de carro velho. Ele ainda economizava em umas coisas que ele não precisava mais economizar, sabe? Mesmo com tudo isso, ele continuava mantendo um pouco da humildade dele. Eu achei legal uma parte nesse livro que fala sobre a origem do filme Conta Comigo, né? Ele é baseado num conto do Stephen King chamado O Corpo, se eu não me engano. E, na verdade, essa história era de um amigo do Stephen King que ele contou pra ele. E o Stephen roubou, entre aspas, essa história. Ele escreveu O Corpo e aí logo em seguida veio esse filme Conta Comigo. O amigo dele ligou pra ele e falou assim, meu, eu quero uma parte da grana do filme, porque essa história é minha, você roubou a minha história. E o Stephen King falou que não, que se ele nunca contou a história, o problema era dele, ele tinha contado a história. E isso é uma coisa que reflete muito, porque já aconteceu com outros autores. Por exemplo, a J.K. Rowling já foi acusada de plágio com Harry Potter, e o autor que escreveu uma história parecida antes dela, quando foi questionado sobre o plágio da J.K. Rowling ter vendido tanto, por que ele não processou ela, ele falou, no final das contas é quem conta melhor a história. Então, se ela pegou a minha ideia e fez algo melhor, e ela ganhou dinheiro com isso, ela merece, entendeu? Isso é uma coisa muito controversa, né? Eu acho que muitas pessoas têm um pensamento muito diferente sobre isso, mas é bacana pensar nisso, porque às vezes a gente tem 2 versões da mesma história e uma é muito melhor que a outra, e às vezes a que é pior é a verdadeira, vamos dizer assim, né? É a que realmente aconteceu. Então, é realmente o jeito como você conta a história, como você transmite aquilo. E para de comer o meu livro! E outra coisa que eu cheguei à conclusão nesse livro é que quanto mais gênio, menos a pessoa gosta da fama. Parece que isso aconteceu com astros do rock, com várias pessoas, né? Quanto mais inteligente, ou sei lá, mais a pessoa produz, menos ela gosta da fama. Então isso é muito interessante de ver, assim, essa ligação com várias pessoas que são famosas e produzem muitas coisas boas. E outra coisa também é que, cara, eu não sei de onde ele tirava tempo, sabe? O que eu falei, ele não dormia, mas o cara produziu muito, ele nasceu pra isso, com certeza ele ia viver disso, era impossível que ele não vivesse disso. E eu gostei muito de ver nesse livro sobre o preconceito que Stephen King sofreu e que muitos autores de fantasia, terror, mais do fantástico, né, que não escrevem romances, passam, porque, cara, é literatura, sabe? Se não for o que as pessoas estão esperando de uma coisa inteligente, abre aspas, pelo amor de Deus, os caras sofrem preconceito, isso é um absurdo, sabe? E o cara tem um histórico enorme. Quando ele ganhou prêmios, as pessoas criticaram porque diziam que eram histórias ruins, sabe? Cara, preconceito é uma coisa muito né? Porque se as pessoas estão lendo, elas já estão fazendo algo muito bom. Então eu não sei, né? Eu sou fã do fantástico, né? Eu gosto muito desses tipos de livros. Então eu sou bem suspeita pra falar e inclusive eu fico um pouquinho brava com essa história de preconceito. De estilo musical, de livro, de qualquer coisa, sabe? Eu acho que tem espaço pra todo mundo e a gente tem que respeitar o que as pessoas gostam. Então eu acho que é isso. Eu mostrei pra vocês, né,
as páginas que acabavam com o número 13 ou que a soma era um número 13 riscadas. Eu achei isso muito legal, porque Stephen King não gosta do número 13. E a Lisa Rogach, pra quem não sabe, é uma jornalista que já ganhou vários prêmios. Inclusive, essa biografia foi indicada ao prêmio Edgar Allan Poe. E, cara, eu achei uma biografia super completinha, sabe? A única coisa que eu não gostei é que às vezes ela ia pra um ano e voltava um pouco pro outro, mas isso foi irrelevante porque a continuidade, a cronologia foi muito bacana do livro. E ela escreve super bem, ela deixou as coisas super claras. Eu nunca li outra biografia do Stephen King, eu sei que existem milhares, mas eu nunca li pra comparar. Mas essa daqui super atendeu às expectativas e é um livro que me deu muita informação sobre um autor que eu gosto. Eu gosto de saber da vida dos autores, eu gosto de saber da vida dos famosos, às vezes, vocês sabem, né, que é uma coisa... Quem não gosta de uma coisa fútil de vez em quando, não é mesmo? Mas, então eu gosto disso, porque um cara é uma pessoa que a gente admira e que tem um trabalho que é muito bom, né? No entanto, que eu fico muito decepcionada quando eu vejo uma pessoa pública que eu admiro muito com alguma coisa muito ruim na vida pessoal, sabe? Casos de assédio, coisas tal que estão acontecendo muito agora, né? Vocês sabem que estão bombando aí na mídia. Então eu fico muito decepcionada, porque é uma pessoa que a gente admira muito o trabalho. E não existe muito essa linha entre o profissional e o pessoal, porque na verdade nós somos todos um só e nós somos feitos de várias facetas. Então eu acho bacana ver a vida do autor que eu gosto, de um autor que eu admiro. Por isso que eu gostei muito de ler a biografia do Stephen King. Então essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dark Side Books aí mandando muito bem, como sempre, nos livros, nos presentes que eles mandam pra gente, adoro. E acho que é isso. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like nesse vídeo se você gostou. Me siga nas redes sociais, olha a Agatha, meu filho, aí tô enforcando ela. Me siga nas redes sociais e até a próxima. Um beijo grande.